Quer entender o que é a luta de classes que tanto falam do Karl Marx, do comunismo, e que ninguém entende direito e muita gente faz de tudo para que a gente negligencie a importância dessa situação histórica? O BBB tá aí para mostrar pra gente sem querer, é esse jogo que reproduz com perfeição os mecanismos do capitalismo e é por isso que a gente se identifica tão rapidamente, afinal é uma maneira metafórica de mostrar como é que funcionam as relações aqui. Ele demonstrou com essa guerra de classe, essa luta de classe de maneira muito nítida no último episódio, aí, onde houve um grande conflito após a saída do Fred e as novas indicações para o paredão. Quer entender o que está acontecendo? Assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para... Pois bem, você deve perceber que as edições, as manipulações sempre fazem questão de colocar as pessoas mais humildes, em especial os negros, sempre como chatos, põe aqueles negros normalmente identitários, que ficam meio pedantes, sempre para que você crie uma imagem distorcida dessas pessoas que já são segregadas, negros, mulheres, homossexuais e outros. Quando reuniu esse combo inteiro no antigo no ex-médico que foi eliminado na última, o Fred, e que é um cara que tem uma autoestima muito grande, é preparado, acredita em si próprio e não se deixa abater, é um cara que anda de cabeça erguida. Isso incomodou muita gente, isso começou a despertar certas emoções ali dentro daquele jogo, e sem querer, quando a gente pensou que a coisa estava morna, os grupos, as classes dominantes se reposicionaram e acabaram sendo expostos sem que percebessem. A liderança caiu na mão de um membro dessa classe dominante, que eu me recuso de chamar elite, porque quando a gente fala em elite, você está pensando nos melhores. E essas pessoas estão muito longe de serem as melhores. Elas são aquelas que nasceram em posições privilegiadas, que vão facilitar tudo na vida delas. Tudo na vida delas vai ficar mais fácil. Elas não vão passar pelos dramas que você passou para conseguir estudar, para conseguir um bom emprego, uma boa posição. Não, para eles todo o caminho é facilitado. Eles estudam nas melhores escolas, eles comem bem desde pequeno, o papai vai dar um jeito de arrumar uma boa posição para ele crescer, ou seja, o caminho é fácil, é a falsa meritocracia brasileira, enquanto que para você que rala, se mata, tudo é difícil e sempre tem uma pseudociência falando que a culpa é sua, que joga que seu insucesso não é por conta desse sistema que não dá oportunidades, mas é para você. E o jogo do BBB é isso daí, é o capitalismo em essência, né? Gente de fora criando artifícios para jogar uns contra os outros, para que você, mesmo se você tenha nos seus aliados futuros adversários, onde as relações são por interesse, porque só pode ganhar um e outros 20 e tantos tem que desaparecer, tem que ser eliminados no meio caminho. Aquele seu amigo vai ser o próximo que você vai querer eliminar. Ou seja, é um ambiente de medo, de confusão, de receio, de disputa, onde evitando ao máximo a cooperação. Em outras edições, onde inclusive buscaram essa cooperação, a edição fez de tudo para separar as pessoas, porque isso é inaceitável no capitalismo. No capitalismo, desde a escola, eles dividem a gente de carteira em carteira, fazem aquelas provas onde você não pode olhar para o lado, onde um não pode colaborar com o outro, que é para você olhar aquele cara que está numa situação muito próxima da sua, em termos de família, em termos de lugar onde ele mora, economicamente, outras coisas, mas que você enxerga ele desde pequenininho como um rival, como um adversário no futuro. E é por isso que as classes que são mais numerosas, as classes trabalhadoras, acabam aí se matando para defender a classe dominante que deita e rola, se aproveita da riqueza gerada pelos de baixo. E é isso que foi reproduzido ali com esse grupinho das Barbies do tal Fred com as duas dondoquinhas lá, que praticamente não sabem o que é trabalhar, mas sabem o que é palavrão, sabem o que é humilhar os outros, sabem o que é manipular as emoções, como é o caso daquela atriz meio Barbie lá, que ofende todo mundo, principalmente o rapaz negro, e cria nas pessoas a ideia de que o negro está errado, que o negro tem que passar a cabeça embaixo, e depois chora, se escabela, faz aquele drama que a gente está cansado de ver entre os bolsonaristas. Mas o mais interessante é que ontem houve uma rebelião e essas pessoas que estavam sendo menosprezadas, eliminadas uma a uma, como acontece no sistema, se juntaram. As pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, as minorias, as mulheres, os nordestinos, os pretos da casa se juntaram, os anônimos, né? Se juntaram para enfrentar essa elite. Elite não, perdão, essa classe dominante que estava ali,
pisando na cabeça dessas pessoas. Porque é isso que ficou claro. Você viu que quem assiste a edição, que vocês vão ver que quando a coisa apertou, aquela coisa blasé que eles faziam, que não é com eles, fez com que eles mostrassem a verdadeira cara deles. Gente canibal, que trata os outros como lixo, que quer encarar, que não respeita nada. E quando é desmascarada, revela o monstro que estava ali. Porque as reações, principalmente desse tal de Fred, deixam claro como se comporta a classe dominante quando vê seus privilégios ameaçados. Eles vão para cima com tudo, e você vê inclusive que antes disso ele era um manipulador que jogava uns contra os outros. Tanto que toda essa discussão começou quando ele, de maneira conspiratória, começou a querer eliminar um membro pertencente do seu grupo, que era o negro, que estava ali perdido, que não era dos riquinhos, que não era um dos famosos, que estava ali meio perdido. Ele achou um pretexto para falar que o cara estava se defendendo do outro lado, para estigmatizar o cara. E com isso, depois acabou se descobrindo a teia de relações de autoproteção que ele e a sua patota faziam, dividindo esse povo em favor de si próprio, para continuar se beneficiando, se lupletando. Exatamente como acontece aqui. Então é importantíssimo que a gente veja, olhe para essas situações. Lógico que a gente sabe que são estimuladas, as coisas são artificiais, as edições interferem bastante, mas antes de tudo há pessoas. Como disse a moça mesmo, a Sara, que é considerada como uma planta, foi apertada, e é uma pessoa extremamente inteligente, mas a gente sabe como é ser inteligente, ser negro, ser mulher, num mundo que trata mal as pessoas. Ela falou isso pro cara. Vou te contar uma coisa, pessoas como eu sentem como uma mulher negra sente e meus sentimentos sempre foram os meus enormes, mas eles também nos apagam, porque eu nasci para priorizar as pessoas, infelizmente. Ou seja, é uma situação onde ela sabe a dificuldade que é para ela ser uma pessoa com postura, com inteligência, num mundo que pisoteia qualquer pessoa que venha de minorias e que queira ter personalidade própria, que não baixe a cabeça. Se vocês não verem aí o ranço que essas pessoas têm, inexplicável, contra o Lula, por quê? É o cara que mais trouxe resultados como presidente, inclusive para os ricos. Os ricos nunca ganharam tanto. Entretanto, é inadmissível olhar para essas pessoas, um cara que nasceu da pobreza, que é nordestino, que fala, tem a voz feia e outras coisas, não viver de cabeça baixa. É por isso que essas pessoas se incomodam tanto quando você vê uma pessoa humilde sorrindo. É por isso que elas se incomodam tanto quando elas olham para um casal homossexual se beijando, se amando, se respeitando, porque elas não têm isso dentro de casa, porque elas só sabem ter dinheiro, elas só sabem acumular e criar aquela aura inexistente de felicidade que o sistema oferece, mas não entrega. E é por isso que é muito importante o que está acontecendo ali, e é por isso que é importante a gente olhar para lá e perceber o quão fundamental é no Brasil e no mundo que a gente retome essa questão da luta de classes, se a gente quiser superar os grandes problemas históricos que a gente tem. Se a gente quiser superar essa coisa dos pobres sempre terem que morar em lugar ruim, que quando chove destrói tudo, que os pobres sempre têm que ficar com os piores pedaços, sempre ganhar menos, porque que o médico tem que ganhar uma fortuna e você que é pedreiro, que coloca a vida, que se faz o seu ofício errado, coloca a vida dos outros tão ou mais em risco quanto ele, tem que ganhar o que nem dá para sustentar a sua família. Isso está errado e nós precisamos rever a sociedade, e isso vai partir de você que está na base da pirâmide, de acordar e parar de querer sustentar essa classe dominante que, como vocês perceberam, não tem nada dentro, é só casca, é só blá blá blá. Compartilhe esse vídeo, vamos para cima e vamos aprendendo com essas experiências na prática para mudar esse Brasil.